Sejam muito bem-vindos a mais um Códigos Poderosos da Bíblia. Nós já estávamos falando aqui agora há pouco sobre Gênesis, sobre um monte de coisa. Tem bastidor aqui também, viu? Então é muito bacana que, se você participar, você vai saber sobre o que a gente estava falando aqui, ó. E é isso aí. Hoje a gente vai cair no livro, vai continuar lendo Jó. Ontem a gente deu o capítulo 13. Na verdade, eu não participei da live de ontem, foi o João que puxou, foi o Leandro que puxou a live. E a galera que fluiu demais. E o vídeo está aqui no YouTube também. Então cai para dentro e vai lá assistir, por favor. Ó, hoje a gente vai ler Jó capítulo 14. E o título, pelo menos da minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, fiquei sabendo hoje que chama João Ferreira de Almeida, minha versão. Não sabia que tinha isso. Chama Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Meu Deus, que paulada. E a gente vai começar, como a gente sempre começa, a Bíblia do Leandro, ela é dividida em 3 partes, né? E a gente começa lendo, depois vê outra versão de outra Bíblia e começa a extrair os códigos ali de dentro. Certo? Certíssimo. Alex sempre Vamos pronto. lá. Lê aí, brother. Pode ler. A gente vai ler, vamos ler do 1 ao 12, é isso mesmo? Que é do 1 ao 12, né, Leandro? Primeiro bloco? Isso. É isso aí. Então tá. Então vamos lá. Posso ler? Pode, fica à vontade. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenhas repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. 7. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco. 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Ponto. Esse é do bloco, praticamente o primeiro bloco, né? Do 1 ao 12. Esse é o primeiro bloco. Alguém tem uma versão diferente? Ou quer que eu já comentar alguma coisa, extrair alguma coisa aqui? Acho que o Bruno tava ali, já. A minha tá numa versão mais antiga, uma linguagem mais... Conservadora? Você quer ler o Bruno? A minha é uma linguagem fácil de entender. Que É mais difícil. A tua é mais difícil, Bruno? É. Bora partir para mais fácil, então? É que, às vezes, a gente pode arrancar um pouquinho dessa difícil aí, né? Por exemplo, no Seneu no 12, né? Assim o homem se deita, né? Aqui tá assim, aqui o homem se deleita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu deleite. Ou seja, na sua tá falando sono, na minha tá falando deleite. Tá entendendo? Olha. Aí, tá vendo? Ele tem uma linguagem mais
diferenciada mesmo. É mais antiga, né, mesmo, né? Como você falou aí. Mas legal, deleite, sono, descanso. Eu tenho É certa o último dificuldade trecho de do entender. 12, né? É o último trechinho do versículo de número 12, foi isso? É, Isso. eu tenho quase certeza que na sua, vou falar do 13. 13. Como é que tá começando? Oxalá. Oxalá. Ah, não, aqui tá igual, Oxalá, É porque é mais antigo. Porque tem algumas versões que Oxalá é tipo clareza e não usa Oxalá. Eu não sabia disso, mas fiquei sabendo há pouco tempo. Isso pertence a uma Nem expressão da língua portuguesa mais arcaica. Por isso que Mas não existe. significa o quê? Você falou a Significa palavra, mas escute bem, ou escute, ou preste atenção, é isso mesmo? Esse é. Oxalá? Queria saber o que Também. significa isso. Mas vou procurando aqui enquanto a gente... Fala assim, pudera eu, não sei o que lá, quem me dera, sabe isso? Ah, sim, isso aí, ok. Tem a ver com isso também. Mas aí na minha, por exemplo, não tem. Né? O 13 começa, se tu me pusesses, tal. Só que Aí, ó. Mas faz sentido também. Faz sentido, é Alguém verdade. quer ler uma versão mais fácil aí? Ou, não sei se é mais fácil, mas... Deixa eu só falar um trechinho aqui, ó, o finalzinho do 12º vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar, na minha versão, é isso que eu ia dizer. Tá vendo? Olha aí. Esse é pesado, hein? Já. Até o título é doidão, rapaz. Aqui, ó. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. Né? Mas assim, né? Não sei se parece uma Tá coisa começando a pesada, mas na extrair o verdade código aí, ele tá ó. rogando, né? Ele tá pedindo, tá falando com Deus, né? Falando. Bom, enfim. Bora Um ler de novo, versículo então? que Oi, ele gente. fala. Ah, Val. Bom dia. Eu, na Bom minha dia. Bíblia, que é tudo traduzido, né? Na minha cabeça é tudo traduzida, fala que Jó descreve a miséria do homem. O 12 fala que ele é muito parecida com a do Leandro. Próprio que o homem do sono, fala do sono. E muita coisa é igual, essa coisa que é muito diferente, né? Mesmo sendo uma tradução, as coisas vão encaixando na Bíblia de vocês. Uma fala de uma maneira, pega uma coisa de um e uma coisa do outro. Mas a interpretação acho que é sempre a mesma. Se a gente começando extraindo, né? Eu vou um É. pouquinho além no versículo 10 e 11, quando fala que quando o ser humano, né, se rende à morte, né, e volta ao pó, ele é comparado com as águas que se secam, com as águas que se evaporam e como os rios que como diz, que vão acabar. É como se você fosse numa nascente e de repente essa nascente parasse, não existisse mais. E dali não vai, claro que na biologia hoje, se você estudar e preservar a área, vai voltar a nascer, vai voltar a água a brotar novamente, né? Que aí é um versículo anterior. Mas o homem em si, na sua essência, não volta atrás. Morreu, você vai esperar a vinda do Senhor. Que eu acho que é quando ele se posiciona em dizer que você vai ter o seu sono, né? Ter o seu descanso ali, até a vinda de Deus. E pensa bem, né, assim, quando fala aqui como lagoas que secam, eu já pensei logo no sangue correndo dentro da veia, porque o sangue é a própria vida, né? E quando não há vida mais, não existe mais a circulação do sangue, né? Correto, mas voltar em Gênesis, onde fala da criação, onde Deus criou o ser humano, por um lado biológico. O ser humano ele é composto de 65% de água e o restante de sangue, correto?
E Deus fala lá em Gênesis que soprou o seu espírito na narina do ser humano. Automaticamente aquele espírito que está no ser humano, que circula em nós, seria pelo fluido do espírito, que é a matéria, a água. Sem a água no nosso corpo, não teríamos um espírito. Sem o sangue do nosso corpo, não seríamos capazes de distinguirmos que somos herdeiros em Cristo Jesus, pelo sangue. E onde está isso aí de novo, Bruno? Hã? Onde tá isso aí de novo, a referência? A referência, se você for em Gênesis, bem no comecinho, onde fala que Deus soprou. Do princípio, Deus criou os céus e terras, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está no versículo 2. Gênesis 1, versículo 2. Aí, se a gente for lá mais para o 6º dia, onde fala, né, que Deus soprou o espírito nas narinas, nossas narinas, quer dizer que aquele mesmo espírito que pairava nas águas, Deus soprou nós como matéria. Ou seja, biologicamente, né, o ser humano é composto por 65% de água, o outro de sangue. A Paula, que é médica, né? A maior parte, né, da composição do corpo humano é água, né? Acho que É a água. Aí a gente vê aqui em Jó falando da água que volta e se evapora. Faz sentido. Ou seja, o espírito, uma vez que habitava em nós, se foi. Nunca mais se foi. Né? Faz sentido, né? Na hora que eu li, eu falei assim, isso aí tem alguma coisa a ver, então eu vou falar. Talvez a mim juntando as nossas experiências, nossos entendimentos, né? Faz todo sentido. A gente vai ligando ponto ao outro, né? É isso que é bom dos encontros, é exatamente isso, né? Porque a gente não fica só no tipo de pensamento. Uma pessoa fala uma coisa e faz uma ahá aqui, faz uma diferença, vai ligando ponto ao outro, e quando vai ver, a gente tem mais entendimento, né? Porque um sabe de uma referência, outro escuta outra coisa, né? Quando você vai parar para ver aqui a composição do homem e a explicação, por exemplo, de uma pessoa que é, né, que é médica ou entende, né, de química ou de matemática, ou enfim, cara, faz muito sentido. É por isso que o pessoal, alguns cientistas, né, quanto mais eles fuçam, mais eles chegam perto de Deus, mais eles provam a existência de Deus. Isso que é loucura, né? Tem um monte de cientista aí. Eu lembro que tinha um cara que trabalhava, que era um cientista, que morava em Boston, né? Eles estão no Brasil, era um brasileiro, que ele era um dos poucos cientistas na época que era evangélico, que era cristão, né? Isso eu achava muito doido, porque falava, cara, a maioria dos cientistas né, são ateus, né? Considerados ateus, né? E eles ficam tentando provar o tempo todo, ou ficam tentando provar que Deus existe, né? Ou não sei, Então, ou ao contrário. Né? Segundo a Maria Helena, os cientistas de hoje são ateus, porque os de antigamente que fizeram as provas de Deus, inclusive aqueles que acharam o nome, a assinatura de Deus no nosso DNA, todos eles eram cristãos. Ela falou muito de... Como é que chama? Einstein, né? Albert Einstein. Einstein. Falou de Lavoisier. Mas o Einstein não era judeu? Hã? O Einstein era judeu. Judeu, era. Né? E falou de vários outros lá, que da antiguidade lá, que fez um monte de descoberta também, tudo cristão. Sim, se bem que... Acho que ciência e... Como é que eu vou expor, né? E Deus, eles andam juntos.
Cara, demais. Não tem como você não falar de Deus relacionado à ciência. Um ser humano igual eu, você, que é capaz, com seu cérebro, dar nome, criar, né? Executar alguma coisa, isso é o quê? Deus deixou claro isso em Gênesis, né? Que ele deixou que o homem colocasse os nomes nos animais E e que tudo mais. criasse também, né? E até hoje a gente vem colocando, né? Nome e criando. Ué. Cara, isso é muito intrigante, né? A Bíblia, assim, às vezes... Não sei se a palavra certa é intrigante, mas eu acho Intrigante. muito curioso tudo isso, né? A gente fica olhando, sabe? Aquilo que o pouco assisti ontem do Wendell, sabe? Depois teve, né, ainda como é que fala? A prorrogação aqui que não foi gravado. Cara, me deixou muito assim, falei, pô, ok, tem mais coisa aí. Tem muito mais coisa aí do Se que a você gente vê. analisar o versículo 2, onde compara o ser humano como uma flor, onde Capítulo 2 o nasce quê? como uma No flor. Jó, né? Jó Em Jó, 14. 14. 14:2. Ela nasce como uma flor e murcha com uma sombra, passageira e não permanece. Se a gente for olhar isso, o ser humano, a maioria do ser humano necessita do sol para sobreviver. Falando assim, se hoje, como dizem, vamos colocar na área científica hoje. A gente tem prova científica confirmada que o ser humano que não vive ou não tem uma atividade solar, que não adquire vitamina D, o que acontece com ele? Ele fica sem energia, sem força. Ele fica sem energia e dependendo do número de tempo que ele não foi exposto à vitamina D, ele vai ficando cada dia mais fraco e vai ter alguma consequência na vida dele, correto? Sim. Deixa eu só corrigir vocês, não existe vitamina D, tá? É o hormônio D3. Aí, como diz assim, eu não vou... Entrar em Obrigado detalhes. pela... Todo mundo se engana chamando de vitamina D, mas não é hormônio. Mas pode continuar, desculpe. A vitamina D não é tomada? Não dá para tomar vitamina D? É isso ou não? Dá. Sim. Porque eu tomo isso aqui, no inverno, eu tenho alguns suplementos que eu tomo, né? Seja É a vitamina sintética, né? Mas ela é sintetizada com exposição ao sol, né? É. Precisa da exposição solar para ela ser sintetizada nos ossos. Sim. Aí olha que interessante. Nós, se não pegarmos se formos expostos a essa energia que vem do sol, que nos possibilita, né? Que o nosso organismo nos possibilita a produzir esse hormônio D, nós ficamos deficientes e murchamos. Olha que quão perfeita é esse DNA de Deus e na exposição de Jó. Né? Começa pelo 2. Tem muito... E como o inimigo... Como as plantas, né? Precisam... as plantas fazem a fotossíntese, né? Sim. E em contrapartida, como o inimigo ele é tão astuto ao ponto de ter prendido a maior parte da população, que não posso dizer até mais que 100% da população dentro de nossas casas, e não estamos tomando o sol diário, né? Cara, isso também faz sentido também. Com esse negócio da pandemia, a gente em casa, dá para ligar uma coisa a outra, dá sempre para ligar as coisas, porque isso você faz... E o pessoal pira dentro de casa também, né? Você precisa ir para a rua, ter contato com outras pessoas, ter... Ter movimento, né, Ado? Movimento gera movimento. Tem muita gente pirando aqui inverno aqui. Nunca nevou tanto quanto tá nevando agora. Faz mó tempão que nunca tá levando aqui na Alemanha.
sabe? Muita neve mesmo. Até aqui na minha cidade, onde Felipe mora, por exemplo, lá é mais alto. E neva muito mais. Né? Você vê assim, ó, um tantão de neve. E aqui, por exemplo, na minha cidade também tem um tantão de neve. Não é tanto quanto lá, mas está levando pra caramba. Então aqui quase não para, porque é cidade, né? Cidade histórica, antiga. Então um pouco mais quente, né? Então, e é também um pouco mais baixo também. E a neve costuma não parar na rua. E aqui tá parado na rua. Então, o pessoal fica dentro de casa. Você vê o pessoal saindo para a rua, pessoas sem rosto, porque usando máscara o tempo inteiro. Crianças que não sabem mais o que é ter contato com outras crianças. Abraço. Eu cumprimento os amigos assim, ó, de longe, hoje em dia. Não dá mais abraço, não sabe, por causa desse medo, né? Então, e muita coisa acontecendo. E você vê quem está assistindo televisão hoje em dia aqui na Alemanha, está vendo, por exemplo, coisas do tipo, agora tem um presídio que foi tipo uma FEBEM, sabe? Um prédio, um complexo assim, que foi preparado para as pessoas que não desobedecerem, por exemplo, que não participarem do lockdown, né? Que não ficarem, né? Que desobedecerem o lockdown, que vão colocar lá dentro. Aí tem uma pessoa que me escreveu, ela disse que e pode ser, e o pessoal tá percebendo que vai chegar o novo Hitler. Eu falei, meu Deus do céu, cara, mano, para de ficar com medo e com esse tipo de coisa. Mas é isso que eu não cheguei a discutir, mas eu falei, eu expus a minha opinião bem, como eu me posicionei bem sobre isso. Uma pessoa veio falar assim, por que você não usa máscara? Eu falei assim, primeiro, eu não acho que é efetivo eu usar máscara quando eu mesmo estou respirando o meu oxigênio, que eu já processei ele, voltando ele, com menos, isso vai me deteriorar ainda mais. Segundo, não foi comprovado, eu concordo que os profissionais de saúde que estão lidando ali diariamente na batalha diária, dia a dia, necessitam ter uma proteção maior do que quem não está exposto fora. Terceiro, é necessário que pessoas mais vulneráveis usem ou se isolem. Aí eles colocam tudo num saquinho e falam, se você não fizer isso, você está quebrando a lei, você está fazendo isso, é obrigatório, é isso ou aquilo, e te prende a sua mentalidade. Eles estão fazendo com o ser humano igual fazem com o elefante, quando tem 5, 6 anos, que pesa lá 3, 4 toneladas, coloca um negócio no pé dele, né, e manda ele sair, aquilo machuca ele, o elefante lembra na mente dele depois que cresceu 20, 30 anos, tendo, como diz assim, a potência que ele tem, mas ele sempre vai lembrar daquela coisa que está amarrada no pé dele, tipo assim, eu não posso fazer porque senão vai me machucar. O medo. Ele foi condicionado a isso, né? O medo trava, o medo ele te faz, ele te prende, né? É uma trava, ele paralisa, exatamente. Paralisa. Tem aquela frase, né? Quando você está com foco no propósito, isso vai gerar um movimento. Mas quando você está com medo, isso vai te paralisar. Então, por isso que é importante, sabe? Isso que está acontecendo, por exemplo, isso faz todo sentido, Bruno. Tem um estudo aqui de um professor que ele fez até um alerta, né? Falou, isso a gente está matando nossas crianças das escolas usando máscara, porque ele tá respirando todo aquele ar que a gente está exalando, naquele ar que, na verdade, deveria ir para... Né? É gás carbônico, né? Gás carbônico, exatamente. Eu vou ser mais sagaz em dizer o seguinte, você que mora na Alemanha, eu que moro aqui na Inglaterra, talvez temos assim, um pouquinho mais, ou já ouvimos mais vezes a história de Hitler, o que ele fez com a Alemanha, ele não fez com os adultos. Virou o que virou depois que ele implantou o sistema educacional nas escolas, e foi as crianças que foram crescendo naquele regime e depois se tornou o que tornou.
E o que está acontecendo hoje, por exemplo, com as crianças que vão para a escola, que você falou que não pode abraçar, você só tem que ir lá, oh, hello, hello. Ter esse contato de ser humano. O ser humano, ele às vezes, um carinho que você faz no rosto, ele se sente feliz. Exatamente. Não está tendo isso para as crianças de hoje, não. São crianças sem rosto, sabe? As famílias que não dão carinho para os filhos, essas que estão mais sofrendo, que nunca tiveram tempo com a família, que não pegaram tempo para ter com a família. A pessoa está pirando, a pessoa jogando coisa pela janela, a pessoa brigando, separando, por causa de violência doméstica aumentando, tudo esse tipo de coisa, né? Por causa do quê? Por causa que aqui, por exemplo, pra gente aqui em casa, eu tô amando minhas crianças aqui dentro de casa, entendeu? Eu tô amando isso, eu tô dando, nossa, maior carinho, tô vendo meu filhinho crescer, tô vendo, sabe? O pessoal perdeu isso durante muito tempo, por quê? Porque fica preso seja naquele ritmo hipnótico, aquela corrida dos ratos, né? Acordando muito cedo, indo trabalhar sem tomar café da manhã com as famílias, sem falar com a família, chega em casa cansado, aí vai assistir televisão, consome aquele monte de porcaria que é dito o tempo todo, né? Vai para a cama nessa vibe, ao contrário de vocês aqui que estão no Brasil, que vão para a cama cheio de espírito, com o espírito cheio da palavra de Deus, né? E dessa comunhão que a gente está tendo, e acorda mal-humorado, sabe? Aquela pessoa cinza, sabe? Aquela pessoa que não... Sabe aquelas pessoas cinzas? Você sabe aquela parada? Tem uma coisa muito doida. Aqui na Alemanha, você percebe quando você vai para a antiga DDR, né? Que é aquela... Como é que fala, Leandro, a DDR? Como é que fala em português? Alemanha Ocidental. Alemanha Ocidental, exatamente. Cara, você percebe quando você muda para lá. É tudo realmente cinza, mais cinza mesmo. O pessoal que morava do lado oeste da Alemanha olhava por cima, assim, era tudo a mesma coisa, cara. Aqueles blocos, assim, tudo meio cinza, sabe? Então mudava a paisagem de uma maneira muito radical. Então é muito esquisito, sabe? Quando você percebe mesmo isso aqui, assim. É a mesma coisa que aquelas pessoas que quando eles caem fica naquele corrida dos ratos, tipo hipnótico, sabe? Levanta de manhã, vai trabalhar, volta para casa mal-humorada, briga com a esposa e coisa do tipo. Você acaba se tornando uma pessoa assim. Mesma coisa se você ficar só assistindo televisão, cara, o tempo todo. Mano, a melhor coisa que eu fiz, sabe, na minha vida foi ter parado há 9 anos atrás de assistir televisão. A gente tem televisão em casa, mas serve de enfeite, a gente não liga o negócio. Não liga, a gente não liga a televisão aqui em casa. A gente assiste, às vezes, uma coisa, alguma série, alguma coisa, né? Mas não assiste mais televisão, não assiste mais. Eu não assisto noticiário, por exemplo. O pessoal pira, você tá sabendo disso? Não tô sabendo, não. Eu sou muito desatualizado, assim, sabe, em relação a o que está acontecendo aqui na Alemanha ou no mundo, por causa disso. E se eu quero uma informação, eu vou buscar. A gente tem hoje a internet, né? A gente pode buscar, né, fontes, pode buscar uma reportagem, coisa do tipo. Então, eu só preciso saber de uma coisa. É para poder... Como funciona a higiene? Para poder, né? Tem que usar máscara? Tem. Onde que tem que usar máscara? Que tipo de... Aqui agora tem que usar um certo tipo de máscara. Não pode usar mais máscara... Essa máscara aqui de algodão, né? Tem que usar agora aquela máscara cirúrgica. Né? Tem lugar que é obrigatório, né, Ado? Eu Sim. vi que tem entrar em locais, aí se não for com essa máscara específica que você está falando, não pode entrar. Cara, isso sabe, enchendo a cabeça do povo de cacareco. E quem não tem essa base, sabe? E quem não tem a base sabe? Essa base que a gente está tendo. Vou falar uma coisa para vocês, assim, o que me preocupa muito em relação às crianças, porque eles foram privados da infância, assim, ó, num estalar de dedos. Foram cortados, né? Arrancada. É como se tivesse passado um facão, né? Acabou. Foi justamente o que eu mencionei quando Hitler fez há não sei quantos anos atrás. Eu lembro, as minhas crianças, o último dia que eles foram na escola foi dia 17 de março, o ano passado. E daí a gente já entrou em quarentena e de início eram 15, 20 dias que ficaríamos em casa, né? 15 dias que a gente ia ficar em casa e o negócio se estendeu pelo ano todo, né? E assim, eu moro num apartamento
e ver as crianças privadas da infância e da socialização é muito difícil. Olha, Ainda mais dentro de um apartamento, assim, a gente já foi privado da liberdade. É diferente, enquanto assim, eu moro num apartamento, mas eu vou sair, eu vou trabalhar, eu tenho coisas para fazer, eu tô fora da minha casa, mas agora você tem que ficar confinado dentro de um apartamento, né, sem ter uma área verde, sem poder descer nos locais aqui de Lazer. playground, as coisas que as crianças, né, aproveitavam, porque assim, eles brincavam o dia todo. Descia, a hora que dava vontade de ir na quadra, descia, ia para a brinquedoteca, brincava o Não tempo pode todo. mais aí, não Não pode tinha mais. problema. Agora não pode, não Aqui a pode. gente ainda pode, a gente pode ir nos parques e coisas do tipo. Aqui, Tem número graças a Deus, tem isso. aqui no prédio, agora a gente voltou de novo para essa... É um vai e volta de fase laranja, vermelha, que a gente nem sabe mais, né? Cada hora é uma coisa. Então, agora reduziu, né? 40% das pessoas, né? Nos locais, assim, em quadra, academia não pode mais usar, a brinquedoteca também tá fechada. Você está Então, onde, Paula? eu estou em Rio Claro. Rio Claro, perto de Limeira. Foi colocado mesmo o Dorian aqui. E assim, as crianças vão ter que aprender a se socializar novamente, né? mas aí que tá, no versículo 7 de Jó fala assim, ó, pelo menos há esperança à árvore. Se nós compararmos a uma árvore que cresce, né? Mesmo se ela for cortada, mesmo se tirarem as nossas socialidades, enfim, todos os nossos apetrechos da vida, ela vai se renovar. Mas ela só vai se renovar se nós tivermos ensinado ela. A árvore, né, em si, a árvore sendo árvore, ela vai normalmente, mas nós, seres humanos, se formos ensinados a fazer alguma coisa, mesmo se fomos podados ali, como diz, como tem até uma propaganda, Tramontina, cortou, né? Uhum. Você vai renascer de novo, você vai rebrotar, você vai brotar novamente e vai fazer as coisas que faziam antes. Pelo menos eu vejo dessa forma. O Eu espero Leandro... que os meus filhos façam isso, porque quando eu tô com eles aqui em casa, a minha mulher, acho que ela fica até doida, porque parece que é 3 meninos. Pulando, como dizer, você não tem noção, não, Bruno? Você, assim, não tem não, porque Tem não, o menino não tá podendo brincar com os outros meninos, então eu vou brincar com ele. Bruno, eu sou assim também, cara. É assim que tem que ser. Nossa, mas ele faz tanta bagunça, cara. Tanta bagunça, a gente fica pulando. E outra coisa, esse negócio de renovar, né? O Leandro e eu, nas nossas conversas, a gente tem umas piras, a gente fica viajando, né? Aí ele começou a falar sobre como Deus é perfeito, nosso corpo se regenera, né? Quando a gente tem um corte, alguma coisa, né? Vai acontecendo tudo para poder, né? Se regenerar e voltar tudo como era antes, né? E às vezes, cara, às vezes Deus permite que a gente fique com algumas marcas para a gente lembrar de alguns acontecimentos. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui na mão que foi do acidente que eu tive. Eu comentei aqui quando meus pais estiveram aqui do acidente que eu tive na autobahn, na rodovia. Rodovia. Isso. Que eu caí de moto e aqui abriu um corte grande, um corte fundo, que foi o único corte mesmo que eu tive, assim, né, forte nesse acidente, que deveria ter, meu Deus, né, era para ter, a minha moto acabou na frente, enfim, né, foi uma doideira. E foi um corte que eu tenho até hoje. Toda vez que eu olho para minha mão e vejo esse corte, eu lembro disso, que foi um livramento de Deus. Porque dias depois, a minha mãe não sabia disso. Isso aconteceu do sábado para o domingo. E na segunda-feira à noite, antes de a minha mãe ir para o coral da igreja, ela falou: filho, tem que sentar e tem que conversar contigo, tem uma coisa acontecendo. Né? Aí ela falou para mim que nessa noite ela escutou uma voz dizendo: levanta e ora pelo teu filho. Isso foi minutos antes do acidente, eu repito toda vez que eu falo isso, sabe? Então, eu sempre tenho que lembrar disso, porque isso é Deus falando assim, ó,
tá vendo? Eu existo, eu tô aqui, né? Isso para mim então, esses acontecimentos que foram acontecendo, mesmo depois disso, que eu fiquei desviado e fiquei pelo mundo, coisa do tipo, eu sempre pensei, falei, cara, Deus está aí, Deus existe, né? E você leu, né, sobre a árvore que poda, essa foi o começo, né? Eita, Siri. Cala a boca, Siri. Vaza. Eita. Aí, isso é muito poderoso, porque exatamente, você falou dos seus filhos, né? Por isso que é importante demais as famílias que têm um bom relacionamento, que têm essa base forte e estruturada, cara, elas são as pessoas que realmente depois vão ter estrutura para poder, né, os filhos, né, para poder levar uma mensagem de esperança para esse monte de criançada aí, esse monte de adulto olha, depois que vai estar com todo, né, não vai estar entendendo nada do que está acontecendo. Eu me posicionei dessa maneira com os meus filhos quando começou a pandemia em março, abril, maio, junho, julho, quando eles entraram de férias, aí foi tudo parado, e o meu trabalho, agora você vai ter que trabalhar de casa. Enfim, eu estava trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu tinha que ir para lá. Uhum. E a minha filha mais velha, ela chegou para mim assim, pai, você não brinca mais com a gente. Nossa, que Toda triste. vez que você levanta, você está no computador, você vai de tarde, na hora de almoçar, você está no computador, de noite você está no meeting, e um monte de coisa com faculdade, com mais... enfim, juntou tudo. E eu estava tão assim, muito difícil ver eu estressado, mas o meu rosto eu acho que estava tão aplausivo em mostrar como eu estava me sentindo por dentro. Ela virou para mim e falou assim: você não tem mais aquele happy spirit, você não tem um espírito. Eu falei assim: de onde você está tirando isso, Josefine? Assim, eu olho para você, você tá com a cara fechada, você não tá rindo mais, você não brinca com a gente mais, sempre grumpy. Eu falei assim: meu Deus, o que mudou nesse período? Aí eu, nos meus momentos com Deus, eu falei assim, alguma coisa eu tenho que me posicionar. Às vezes eu estou trabalhando, vão brincar, vamos fazer assim, então eu vou parar o que eu estou fazendo, depois eu volto, então vamos brincar. 3 meninos. Porque se eu não tivesse me posicionado dessa maneira, provavelmente esse período da vida deles, eles não vão esquecer nunca. Exato. Né? Aí você fala das marcas, das cicatrizes que você tem, hein? Isso é uma cicatriz interna que a gente coloca na vida das nossas crianças e que nunca vai sair de lá. Eles vão sempre lembrar. Eles sempre vão lembrar, mas isso é que tá, né? Aí depende da gente, da nossa decisão do momento. Por exemplo, quando começou a pandemia também, eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, ó, a gente não vai aceitar que essa pandemia entre dentro de casa. A gente não vai aceitar isso. Esse medo tudo que o professor está falando, a gente não vai subir em cima desse trem, porque esse trem não tem volta. Entendeu? Se você subir uma vez, vai ficar remoendo isso aí e não vai conseguir descer. Ele vai pegando mais força, vai ficando mais veloz e você não vai conseguir descer depois, vai precisar de ajuda. E tanto é que a gente fala nada aqui sobre, a gente fala em prosperidade aqui dentro de casa. Chega na mesa, ó, vamos fazer isso, bora, planos, é isso, é aquilo, né? Eles já tiveram 2 vezes, a gente cancelou a nossa viagem 2 vezes para o Brasil, éramos para ter voado em abril e outubro. Só que a gente pegou e falou assim, ó, é o seguinte, não vai dar para voar, acabou, já era. A minha filhinha ficou triste, mas eu quero ver minha oma Ana, que é a avó, né? Eu quero ver minha oma Ana no Brasil, eu quero ir para o Brasil, eu quero ir para a praia. Ela tem 4 anos já, vai fazer 5 agora, né? Porque a gente é natural do Recife, mas meus pais moram em São Paulo há mais de 20 anos agora. Então, tenho parente também em Natal, enfim, né, no Nordeste lá, que é as melhores praias do Brasil. E a gente super afim de ir para lá, né? E a próxima oportunidade seria agora em julho. E a gente tá assim, falei, compra passagem ou não compra passagem, né? Fica nessa, assim. Não por medo,
mas por pensar, para falar para minha filhinha de novo, ó, a gente está indo, vamos ter que cancelar de novo, entendeu? Mas essa foi uma decisão muito importante naquela época lá, da gente não deixar essa pandemia entrar dentro de casa, não falar sobre isso no sentido de, ó, tem um negócio, tem um corona, isso é uma droga, por causa disso você não está indo para a escolinha, por causa disso não vai dar para encontrar essa pessoa. Ah, mas corona é muito chato, é uma droga, e não sei o quê. Falei, minha filha, mas bora fazer o melhor disso aqui, entendeu? É viver com essa leveza. E, cara, e se não fosse a palavra de Deus, sabe? Se não fosse o foco da palavra de Deus, não seria possível. Não seria possível, cara. Não seria possível. E quando a gente está lendo Jó agora, eu vejo, meu Deus, né? Essa decisão de focar em Deus, de que ver tudo o que está passando é uma coisa passageira, sabe? É muito poderoso, porque Jó, você imagina, né? O que Jó passou por tudo aquilo lá. Perdeu os 10 filhos. A esposa dele, sabe, ficou, né, falando com ele também lá, falando não tão coisa boa, mas e também tem que lembrar que é a mãe que perdeu 10 filhos, né? É muito fácil a gente falar, né? Ah, mas a mulher do Jó ficou falando para ele lá e ficou azucrinando na cabeça dele. Só que vai perder 10 filhos para você ver, meu. Eu fico imaginando, eu com meus filhos aqui dentro de casa. Jesus amado. Eu falo, não, Senhor. Pelo amor de Deus, livra a gente disso aí. Né? Não dá, não. E passar por tudo que ele passou, sabe? Mas sempre ligadão a Deus, sabe? A gente sabe, eu não sei muito bem o que aconteceu depois, né, com o Jó, eu sei que assim, né, mas a gente vai chegar lá ainda, que ele foi muito mais próspero do que ele era, né? Assim, pelo menos. Não vamos revelar o final para você. Você vai ter que acompanhar até o final. Spoiler. Não pode. Tá bom. Mas enfim, né? O foco é esse, cara. O foco é na fonte. Porque tudo. Olha a sabedoria disso aqui, sabe? Essas cicatrizes dos nossos filhos agora podem ser reparados, sabe? Porque a gente tem a consciência, esse estado de consciência que a gente está vivendo, por exemplo, a gente pode trabalhar exatamente nisso para que nossos filhos não sejam instalados praticamente esses drives ruins na cabeça deles, entendeu? E se alguém instalar do lado de fora, a gente chega em casa e tem o poder de desinstalar ou ressignificar isso aí já, né? Não sei como a gente era antes, por exemplo, tem um monte de coisa ainda que eu tenho que ressignificar do passado, que eu ainda não sei que eu tenho que ressignificar, que os desbloqueios, né, que a gente vem fazendo. Acredito que os mais importantes eu já fiz, mas tem outros também que eu tenho que fazer para poder ficar mais rápido. Então a gente tem isso nas nossas mãos, sabe? De não deixar nossos filhos tomar muito, me foge as palavras, Schaden, como é que fala Schaden ali em português? Como é que é? Schaden. Mas qual que era a frase? De Schaden de desculpas? Não, Schaden de... Ai, meu Deus, agora me falta a palavra. Tipo sequelas, sabe? Tipo sequelas. Isso tudo que está acontecendo. Sabe? A gente tem isso nas nossas mãos. Sabe? A gente está fazendo uma coisa... A gente deu um passo importante, que é essas lives da madrugada, por exemplo. Né? Essas lives que a gente está fazendo, que a gente está trocando experiência, a gente conversa com o outro, a gente escuta o sofrimento do outro também que o pessoal está passando. Experiência, por exemplo, da Paula ou da Andrea, né, que está passando por um problema que a gente não... Ou da amiga da Paula, né, que passou por várias situações. Essa situação, por exemplo, da casa, que o ladrão entrou dentro de casa. Isso para mim, sabe, por quê? Mas ela só passou muito bem por isso. O que ela estava fazendo? Ela orou, ela falou para o ladrão sobre Jesus. No momento, sabe, ela estava com o coração leve naquele momento. Pode ser que ela estava com um pouco de medo, mas ela sabia que ela ia sair dali, daquela situação. Um cara... E ela falava para ele, Jesus te ama, e ele falava, Jesus não me ama. Então ela teve a oportunidade de falar e ele ouviu, né? Pois é. Então, isso é muito poderoso, sabe? Isso é muito poderoso, porque eu falava para minha esposa que não é tão... Ela é mais luterana, né? Foi criado luterana, nem para a igreja nem nada. E quando eu comecei a
a ler a Bíblia e a orar, ela achou estranho um pouco no começo. Tem gente orar na mesa, por exemplo. Hoje em dia, meu filho já estende a mãozinha dele, de 2 anos, o Noah, ele estende a mãozinha e já quer orar. Não. A gente começa, às vezes esquece que está com fome, quer comer. Ele, não, ele quer dar a mãozinha e ir para orar junto, entendeu? A Bíblia fala, né? Ensina o caminho que seu filho deve andar, que ele nunca se desviará dele. Exato. A minha filhinha, a mesma coisa também, cara. Não existe coisa melhor do que passar isso para frente. Então, é muito poderoso isso que a gente está vivendo, sabe? É uma oportunidade única, assim, também, de a gente se apegar mais à família, de estar mais perto dele, de buscar sabedoria para lidar nessas situações, sabe? Eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de sair com eles aqui para os parques, né? A gente não pode ficar, até as 20 horas da noite, a gente pode se movimentar normal na rua. Mas depois, aí fica complicado. E a gente não transmite isso para os filhos. Eu acho que depende muito da gente, sabe? O que a gente vai fazer disso. A mesma coisa é Jó. O que ele fez dessa situação? Sabe? Acho muito poderoso esse livro Se de Jó. formos colocarmos, né? Se vamos dizer assim, se vamos trazer a afinco o que Jó vivia na pele, na sociedade da sua época, com certeza ele devia estar com uma lepra onde o afastava de toda a sociedade. Não tinha como ele transitar nas redondezas onde morava. Vamos dizer assim, na época de Jó, o que afligiu a ele foi o coronavírus, que não deixava ele transitar em lugar nenhum. Literalmente. Deixando ele acamado, com feridas expostas, né? Pessoas daquela época, isso é contagioso, né? Hoje, coronavírus, você está com coronavírus, você está trabalhando, nem aparece aqui. Porque senão eu vou morrer. O medo já está instalado, né? O meu. E naquela época, se você falasse que você tinha lepra, a pessoa tinha medo de você. Verdade, né? Né? Apesar da lepra não ser transmitida assim, né? Ela não é Mas o transmitida assim, medo contato. que eles tinham naquela época por Exatamente. não saber era tanto é que na época de Jesus, falar quem tinha lepra, ela isolado, morava em outro lugar, É não se verdade. misturavam. Eles eram separados. Né? Hoje, é claro que a gente sabe que nos hospitais, por exemplo, que se separam as alas, tudo por causa do contágio, é uma coisa que para evitar, mas isso tudo por quê? Por causa do medo que está instalado. Né? Se a gente for olhar nos dias de hoje, Jó, o que você pode falar que você vive de Jó hoje? É a pergunta. O que você acha que seria a resposta? Cara, se alguém me perguntasse isso, eu falaria que o foco na fonte, mano. Acho que isso é o mais importante. Porque isso é o que vai fazer a gente viver com o coração leve. Quer viver com o coração leve, foca em Deus, fala com Ele. Ele vai te responder. Ele responde, cara, meu Deus do céu, eu vou falar para você, a melhor coisa que me aconteceu dessa vibe toda do autoconhecimento foi ter contato com Deus. Aí vem outra pergunta, né? O que você conectou na fonte, você está mais leve, é o que Jó fez. Mas aí vem 3 amigos do nada de Jó, que vive vendo televisão, notícia, e vem te aconselhar. Você vai ouvir. O que você ia fazer? De novo, repete, por favor, Bruno. Estava lendo aqui o comentário que o... A primeira pergunta foi, se você fosse Jó nos dias atuais, o que você faria, né? Aí você falou assim, eu me conectaria na fonte. Na situação de Jó, exatamente a mesma situação de Jó. Sim. Só que né, no que a gente está lendo, no contexto que a gente está aqui agora, é quando os amigos dele vêm dar conselho para ele, correto? Conselho aí, pitaco. Vem ter 3 amigos que assistem, gente, BBC, Globo News,
New York né? Times. E vem Assistir dar a conselho Globo. para ele. Dá os conselhos tudo errado. Se você não é conectado na fonte, o que acontece com você? Vai na mesma Se vibe. satura, vai na vibe, sobe no barco. Sobe Fica com naquele medo, trem. apreensivo. Exatamente. Eu vou morrer mesmo. É isso mesmo. É por isso que o Ado está falando, está conectado na fonte, vai te dar, na hora que chegar a luta, a dificuldade, como você vai reagir, né? Porque ela vem para todo mundo. E como que você vai recepcionar? Como que você vai estar? Qual vai ser as suas atitudes referente a isso? Aí a gente, como conectado na fonte, a gente faz, vamos dizer assim, da maldição à bênção. E quem não tá, vai na vibe. Cara, isso é muito poderoso, Alex, você está falando da maldição à bênção, cara. É fazer daquela praticamente a situação ruim e chegar com os olhos espirituais, os olhos que Deus nos dá, né? Uma Foi o que você situação falou na sua casa. Você falou assim, não, aqui não vai ser instalado medo. Tá Não. vendo? Olha como que você... Por quê? Conectado à fonte. a Olha, decisão. desde quando começou isso, eu tenho na minha cabeça assim, ó. Sobre a tenda de Israel, não vale encantamento. Eu me via como Israel, como Deus falando com Israel, né? É claro que a gente toma as precauções da gente, mas eu não tive medo de pegar o coronavírus. Eu acredito que nós somos os primeiros assim, a pegar coronavírus no começo. O Leandro escreveu uma coisa aqui, ó. Aqui, Não, tô me segurando aqui para não atrapalhar aí a linha de raciocínio e tudo mais, mas é porque várias perguntas vão surgindo aí. Acho que você ia ler, né, o que eu escrevi aqui. Sim, Por exemplo, fala você. fica meio que evidente o que vocês estão falando acerca desse medo. E aí agora esse último trechinho foi tipo assim, a gente está conectado na fonte, então a gente está relativamente assim de boa, mas tem uma porrada de crente que está bitoladão, que está boladão, que tá morrendo de medo. Então não é a conexão à fonte que está fazendo a galera não ter medo. E aí se a gente fizer um recorte, por exemplo, nos noticiários que a gente vê aí no Brasil, por exemplo, tem uma porrada de gente em todas as cidades, as grandes cidades brasileiras, que está fazendo o Aue, está fazendo uma festinha, não sei o quê, uma festa clandestina, um pancadão aqui, um pancadão ali, tal. E essa galera não está conectada na fonte, essa galera não está com medo de pegar o vírus, essa galera está curtindo e, né, na fanfarra ali. E aí, vocês falaram do medo. Tipo, esse medo aí, ele veio só através das mídias, tipo, a gente teve acesso à informação, a esse vírus, e de repente todo mundo assistiu televisão, por exemplo, e ficou boladão, porque antes da televisão isso estava rolando pra caramba em grupo de WhatsApp, velho. Eu me lembro sei lá, em fevereiro, não sei, de receber muitos vídeos assim estranhos, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo, então, né, vídeos assim que a galera estava caindo no meio da rua na China. Porque foi esse primeiro contato que a gente teve da parada. Caramba! Eu Mas lembro foi essa aí, mano. no WhatsApp, assim, tipo, era um caos, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, a galera caía, explodia a cabeça. Não sei até que ponto aqueles vídeos eram reais ou não, mas esse foi o primeiro acesso, foi pelas mídias digitais. Olha, eu tenho familiares que moram em Hong Kong. E vou dizer uma coisa para você. Lá existiu alguns fatos desses mesmos, porém, lá continua tudo normal. Nada mudou. Assim, então, eu para mim, mesmo lá que é claro que restringe muito a informação, não é talvez a informação correta, mas o meu cunhado mora lá já tem 5, 6, já vai para minha mini 7. Tem 7 anos que ele mora lá. Desde quando começou a pandemia, a única cidade que foi mais afetada, que teve assim pessoas morreram mais em quantidade, foi em Wuhan. E mesmo assim, depois dos 6 primeiros meses, já tinha tudo controlado, aparentemente. Aí que eles implantaram a coisa das máscaras e tudo mais. Cidades ao redor dela, aqui de Beijing, as grandes capitais da China,
Hong Kong, que é a maior capital financeira, que o mercado está lá, não teve muita alteração. Agora, o resto do mundo... É o se seguinte, Nossa, eu vou falar para mim, olha, Então, mas por que isso aconteceu? Porque o lance é assim, esse debate é extremamente assim delicado por conta de várias coisas, né? De esferas. São vários fatores que implicam em cada um ter uma visão do medo que se espalhou. E aí, como que você explica para uma pessoa que perdeu vários parentes, por exemplo? Ela deveria ficar de boa? Eu me compadeço, olha, eu me compadeço da dor dela, porque máscara, ela deveria ficar de boa, ela deveria seguir a vida, entendeu? eu recebi uma notícia hoje, um rapaz da minha idade, cresceu comigo, estudou comigo em algum período, ele tem 40 anos, pegou coronavírus e sofreu morte cerebral. Por causa da asfixia, a gente não sabe explicar, né? Talvez não ia oxigênio para o cérebro, não sei, não tem explicação. Faz tempo que aconteceu isso ou foi recente? Foi agora, tem 3, 4 dias, eu fiquei sabendo hoje. Eu não vou dizer que eu tô feliz com isso, eu me compadeço pela dor, né? Qual o motivo disso? Não sei. Muitas vidas foram ceifadas por quê? Aí vem aquela questão, o porquê da questão. São mistérios que a gente não sabe, não vamos conseguir decifrar isso. Isso é real? É real. As pessoas têm que ter medo? Até um certo ponto, sim. Mas o que é verdade, o que é mentira, né? O porquê disso? Eu acho que a Paula estava falando, não vou dizer da precariedade, mas o jogo financeiro disso, por trás disso tudo, nos hospitais. A Paula queria falar uma coisa também. Eu no começo da pandemia, vou falar para vocês assim que eu senti muito medo. Eu queria acompanhar todos os noticiários, porque por ser da área, né, de saúde e uma doença nova, então eu queria acompanhar todos os noticiários e eu entrei em pânico porque as notícias que chegavam eram as piores, né? Eram mortes e mortes e mortes e mortes. E eu lembro quando chegou o primeiro caso no Brasil, acho que foi uma cidade, não lembro se foi Vinhedo, eu falava, meu Deus, tá perto. E daí eu falei, não, eu não posso. Teve um dia que eu chorei muito de desespero, porque assim, de entender o processo da doença, o que poderia causar, o colapso que poderia acontecer mesmo no sistema de saúde por conta da alta demanda, né, de pessoas no hospital, porque assim, não era só o corona, todas as outras coisas continuaram acontecendo. Pessoas infartando, tendo AVC, acidentes, traumatismo, necessitando também de leito de UTI, né? O mundo não parou por conta do corona, as outras coisas não deixaram de existir, né? Mas só se falava isso na televisão. Então, assim, nossa, no começo eu entrei em pânico, daí eu falei, eu não vou mais assistir jornal nenhum, não vou. Então, eu nem acompanho mais, uma coisa ou outra. E aqui, assim, na minha cidade, assim, eu não trabalho mais em hospital, mas eu tenho uma amiga que trabalha em UTI neonatal e ela ligava para mim chorando, falava assim, Paula, eu tô com muito medo, eu vou chorando trabalhar, porque, assim, a gente não tá tendo material adequado para trabalhar. Eu trabalho na Santa Casa aqui da minha cidade, não tenho material adequado para trabalhar. Assim, muitos funcionários foram afastados por conta da idade e terem comorbidades, funcionários que pegaram Covid também afastados, e chegou um momento que funcionários estavam trabalhando doentes, porque se afastasse, não tinha quem trabalhar no hospital. Então, funcionários, eles não tinham licença médica, estavam trabalhando contaminados. Ela falava, Paula, tem gente do meu lado que tá doente, que está com o Covid e não pode ser afastado porque não tem gente para trabalhar.
Olha, isso aí é muito poderoso pelo seguinte, você falou umas chaves aí, fui pegando aqui. Uma, no começo, foi a falta de clareza, a falta aquela coisa de não saber o que está acontecendo realmente, de não saber as reações, não ter clareza daquilo que está acontecendo. Porque Né? a E não TV, ter o conhecimento. instalou o pânico, né? Exatamente. E Instalou o você pânico. recebeu um monte de informação, tudo bagunçado, cada um falando de um jeito, potencializando o problema ao máximo para poder vender, né? E quanto mais você vai vendo, mais você vai ficando doido com isso aí. E tem uma coisa muito interessante na Bíblia, por isso que eu falo que focar na fonte é uma coisa muito poderosa, porque através disso aqui provém todo o conhecimento, né? Isso que é falado em Eclesiastes ou em Provérbios. E tem uma parte muito poderosa, que é o seguinte, que sobre acima de tudo, guarda o teu coração, guarda a tua mente, não é isso? Pode ser traduzido também, em outras versões, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque é aí que é a porta de entrada. Para quê? Para o medo, para o inimigo trabalhar. Aí eu lembrava do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Porque ele fala que uma das formas, né, de alienar as pessoas é pelo medo, né? Exatamente. Então é por isso que o foco na fonte, quando eu falo foco na fonte, não é só você estar ali. Tem muita gente, por que você acha que tem um monte de crente se matando? Pastores. Pastor que não colocou a cara por medo nas redes sociais. Sabe? Por quê? Por medo. Por que o pessoal não está indo para agora para as redes sociais? Agora que é o momento de levar uma palavra de conforto para a galera. Da mesma forma que tem, sabe, pessoas que estão se posicionando, falando, pessoal, não fica com medo, vai, né? E continua, foca em Deus, vê lá o que ele, sabe? É aquilo que você deixa entrar na tua cabeça, no teu coração. Não dá acesso a quem não te dá caminho. Não dá acesso a quem não te dá destino. Desculpa cortar, quando você falou assim de pastores, líderes religiosos de uma forma geral, existe uma geração de líderes que são formados, são entendidos na geração da graça. Pregam a graça, ou chamada teologia da prosperidade. Eu acho que para esse tipo de pessoa ver a essência de Deus é muito mais difícil do que, por exemplo, eu fui criado numa igreja onde que, vou te falar com você, todo dia que você ia lá, você tomava uma paulada. Dependendo do que era ensinado. Se você aprende na essência aquilo ali de uma forma correta, coesa, você não tem que temer nada. Então, é necessário ter essa clareza que você disse e aplicar essa clareza com coesão naquilo que se foi ensinado. Coerência, né? Não é nem coesão. Você pode ver que aqueles pastores alienadores, sabe, que te prendem a ele, que fazem você, sabe, é a galera que estão mais em pânico. Ou mais em pânico, que se afastaram, ou aproveitando a oportunidade, né? Exatamente, ou viram a oportunidade de fazer mais grana. Entendeu? Então tem dois extremos aí. Sabe, eu tô vendo uma galera... Fala aí, Leandro, você tá sorrindo. Eu lembrei do meu pai agora, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, tais cães nunca se fartam, sempre querem mais. Cara, isso aí pra mim sempre teve isso aí, mano. A galera ganhar grana na cabeça do povo com medo, cara. Nas igrejas também tem isso. Que são os tais alienadores, cara. Todo canto tem. Tem sim, cara. Tem sim. Você vê, é óbvio isso aí, cara. Tá na cara. Você vê esses caras, esses líderes grandes aí, sabe? Que ficam fazendo aquela cultura da alienação, sabe? Jogando coisa que não tem nada a ver na cabeça do povo aí. Um monte de cacareco que não tem, sabe? Para poder prender a eles, cara. Pra poder ficar pagando, dando oferta não, né? Dando dízimo, fazendo aquelas coisas
mirabolantes, vendendo uns feijão aí por 1.000 euros, por R$ 1.000, Olha, sabe? eu Coisa vou do falar com tipo. você, essas pessoas são pessoas extremamente inteligentes, a gente não pode subestimar elas, porém, se a gente pegar a história do imperador Constantino, quando começou a implantar esse mesmo sistema, depois, né, da junção com a igreja, é o que virou agora com essas pessoas grandes. Porque virou aquela coisa de misto popular, que o povo quer, precisa, aí você chega lá e fala o que eles querem ouvir, você conquista eles. Agora, se você conhece a verdade na essência, na clareza, aquilo que te edifica de dentro para fora, não de fora para dentro, ninguém te pega. Porque o ser humano ele é pego ou é nas finanças, ou é no emocional, Na saúde. ou na saúde. Sempre quando você está apertado, tá passando mal, ou tá, sofreu um acidente, a primeira coisa que a cabeça é, meu Deus, ajuda aquela pessoa. Fulano tá com um problema no relacionamento, meu Deus, ajuda aquela pessoa. Aí você pega e começa a vender a aliança do amor eterno. Se você não tem uma clareza, o que você vai fazer? A primeira coisa que você lembra é de Deus. A segunda vai ser, vou ter que ir lá comprar a aliança. Exatamente. É o poder da persuasão, né, cara? É aquela coisa, o pessoal usa a psicologia, usa esse poder da persuasão para poder manipular a galera, entendeu? E se você não tem... É por isso que eu falo, cara, o foco na fonte, mano. O foco em Deus, cara, direto. Lendo a palavra, procurando esse tipo de relacionamento com pessoas aqui, onde você vai ler a Bíblia junto, você vai aprender, você vai atrás de conhecimento, sabe? Cara, não tem quem te tire isso, não tem quem entre na tua cabeça se você permitir, sabe? Uma vez aberta, já era. Cara, se você permitir, cara, é por isso que eu falo, mano, o que mudou minha vida, cara, no ano passado, foi exatamente isso, cara. Porque a partir disso aí, você vai... Por exemplo, para mim foi uma dor querer entender a Bíblia. É uma coisa pessoal minha. Eu não sou um cara que tem segmento para poder entender a Bíblia. E às vezes eu preciso de pessoas que tenham mais conhecimento do que eu. Ou pelo menos que a gente troque ideia sobre isso. Para poder a gente extrair o máximo. É por isso que esse Códigos Poderosos da Bíblia, extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, surgiu. Foi exatamente para extrair o máximo de conhecimento ali de dentro, para a gente usar nas nossas vidas e passar isso para frente. Entendeu? Esse é o motivo pela qual. Sabe? Então, isso que está acontecendo aqui agora, por exemplo, é fruto disso, é fruto de uma dor que surgiu, né? Eu não consigo interpretar isso aqui sozinho, eu preciso de ajuda, né? Eu acho complicado, né? Eu tive que me posicionar. Eu tive que perder o medo, por exemplo, de falar, eu não entendo da Bíblia. Eu estou à frente de uma coisa que eu não entendo muito bem. Entendeu? Todos nós não entendemos. Cara, então, sabe? Se existe mistérios... Não, existem mistérios. E esses mistérios, meu filho, que olha, estão entre essas linhas. Isso são bastante, cara. É linha pra caramba, olha isso aqui. Que poucos entenderão. Então, como eu fico até sem palavras em dizer. É complicado entender, porém, Deus nos deu sabedoria e entendimento para que nós possamos, pelo menos, tentarmos buscar o que está escrito ali, aplicando de uma maneira suave, leve, no seu dia a dia, na sua vida. O Bruno, o Leandro falou algo e eu tava matutando aqui e o pessoal tá mandando mensagem aí dizendo que vai sair. Ó. É o seguinte, o Leandro falou algo e virou uma chave aqui para mim.
quando a gente estava comentando do medo tal, e ligado na fonte, o Leandro falou assim, tá, mas tem gente que tá nas ruas e, tipo, não tá ligado na fonte, tá na rua e tá nem aí. É mais um motivo que eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa, porque como você tá recebendo. Tipo assim, os caras não estão conectados na fonte, Interrompei, porém... pessoal. Beleza, o pessoal está conectado eles não estão conectados na fonte, mas eles também não estão nem aí, eles não estão com medo. E o que acontece? Eles vão. Tem gente que estão conectados na fonte, foi o que o Leandro falou, e estão com medo. E aí é instalado vamos dizer assim, o vírus, vamos dizer assim, o Mas daí vírus eu acho psicológico. que também tem toda uma questão de você estar vibrando numa outra frequência, né? Você acaba atraindo isso para você, né? Para perto de você. Aí Então, já entra naquela lei da atração. Tudo que você quer demais ou não quer, né, acaba te pegando de uma forma. Eu acho que eu dei até o exemplo do cachorro. Quando você tem medo de cachorro e passa perto do cachorro, primeiro, o cachorro, em vez de olhar para todo mundo, não, ele vai olhar para você que está lá demonstrando que tem o medo. ele identificou. Né? Entendi. E aí o que acontece? Ele não faz acepção. Hoje, existem muitos cristãos que falam que são cristãos. Só falam, da boca para fora. E o próprio Jesus já avisou sobre isso. Olha, muitos chamarão pelo meu nome, né? Pai, estive contigo há muito tempo e eu não vos conhecerei. Eu expressa muito, talvez, os dias de hoje. Um exemplo sobre isso é numa passagem que está em Pedro, quando Pedro e João saíram do templo de Formosa e falaram pro rapaz que estava lá sentado que tinha problema, né? Você quer, o que você quer de mim? Eu quero pedindo esmola, né? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, que é Jesus Cristo. Levanta e anda. Nós, como os cristãos hoje, temos oferecendo, o que nós estamos oferecendo para esse pessoal que está pedindo esmola? Nós estamos oferecendo a Jesus ou nós estamos oferecendo mais prata e mais ouro para eles? Aí vem a questão, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Realmente eu tenho Jesus para oferecer? Aí é um tal segredo, Bruno. Eles não oferecem porque não tem. A gente não dá o que não tem. Verdade. Como que você vai dar aquilo que você não tem? Verdade o que você está falando. Como tem? É verdade. Mas o povo insiste lá a pedir. É igual você falou do crente, vamos dizer, os cristãos que dizem cristão, mas estão todo mundo com medo. E a paz, que excede todo entendimento? Por que eles não demonstram? Porque não tem. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Faz todo sentido. É o que... É a minha concepção, o jeito que eu penso é assim. Conversando com um pastor aqui perto da minha casa, um dia ele veio me expressar assim, olha, eu te admiro que você está pregando a palavra de Deus, está expondo ela, está cumprindo o imperativo do ide e pregai, porém eu tenho algumas ressalvas que eu, né, não concordo e tal. E ele veio e falou assim, olha, você tem que acreditar assim, assim, olha, se você tem tanto isso, prega a cura, prega isso, por que você não cura fulano que está ali do seu lado? É conhecido meu e seu. Ele pegou e gaguejou. Eu falei assim, olha, eu vou falar para você, por que você não faz isso? Porque você não tem Jesus. Você não tem o dom da cura.
desculpa, aí eu ainda pedi desculpa para eles. Se me desculpa eu ser explícito com você, mas eles foram duros comigo, então eu tenho que ser duro com você, como tá na frente falando, tá aí. Essa é a posição que muitas pessoas talvez não tenham coragem de falar para você. Eu tô falando. Agora, tira o que você tem dentro do bolso, que é o que você tem, que você pode pegar, que é tangível, vai lá e dá. Depois disso, ele nunca mais falou comigo. É aquela velha história, a verdade dói, mas dói só uma vez. Enfim. Eu não vi sobre o que exatamente, como que você chegou a isso aí, mas isso me lembra uma coisa, mano. As pessoas que não... Muita gente não está preparado para escutar a verdade, entendeu? Muita gente não está preparado para isso, então, às vezes eu fico até perguntando, às vezes eu fico calado, né? Porque eu percebi uma coisa, eu percebi... Amigo meu, por exemplo, que eu sei também que não vai segurar a onda, não está acostumado, eu falo, cara, eu falo mesmo. Porque de duas, vai acontecer contigo, se você afastar, ou ele vai perceber, mas pelo menos a semente foi plantada. E ele vai ter certeza de uma coisa, eu nunca vou chegar ali e vou falar uma balela para ele estando errado. Entendeu? Vou falar aquilo que tem que ser dito, cara. Porque é isso que faz as minhas melhores amizades, cara. Foram forjadas à base de discussão, à base também de, às vezes, de briga mesmo, não de porrada, mas de briga no sentido de, sabe, de a gente discutir um com o outro. A base de verdade. Exatamente, a base da verdade. Porque não tem base, cara, se não é verdade. Quer base melhor para um relacionamento do que a verdade, do que a clareza, você saber de onde você está em um relacionamento? Para mim não existe coisa melhor, cara. Sinceramente, saber onde você está no relacionamento é o que vai fazer o relacionamento desenvolver. É ter aquela base firme. Acho que é algum escritor ou pensador grego que diz assim, na verdade não existe máscaras. Você consegue ver a pessoa na forma real, na essência, aquilo que ela verdadeiramente é. Verdadeiramente. Verdade. Né? É isso aí. Galera, é o seguinte, estamos aqui já 2 horas aqui no nosso bate-papo. Eu acredito que a gente pode ficar aqui de novo até mais tardar. Só que... O bate-papo é muito bom, porque a gente lê a Bíblia e tenta extrair as mais diversas formas de entendimento sobre ela, baseado na verdade, né? E claro que cada um tem tudo, a gente forma um átomo, que é a essência do conhecimento, eu acho, né? Podemos dizer assim, porque tudo passou a existir através do átomo, né? Segundo a ciência. E é muito bom estar aqui. O tempo passa e nós não percebemos. É isso mesmo, cara. Não percebe mesmo. Significa só uma coisa, né? Que o tempo que é muito poderoso isso que a gente está fazendo. Sabe? Que é muito poderoso no sentido de as pessoas que estão aqui estão realmente querendo absorver esse tipo de conteúdo. É intenso, né? É intenso demais, é muito bom, sabe? Porque você alimenta a sua alma, é aquela coisa, você massageia praticamente a tua alma com coisas boas de Deus. A gente está tão cercado de tanta coisa, tanta porcaria, cara. É por isso que é válido, sim, dizer que voltando só um assunto, que isso me deixou um pouco assim. O Leandro falou sobre as mídias. Será que são as mídias que são? Cara, a galera que tá curtindo por aí, sinceramente, provavelmente eles não estão consumindo esse tipo de porra, esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo. Para mim é isso. Acho que as mídias sociais, sim. E as mídias, eles seguem o pessoal de balada, quer saber de curtir, negócio de carnaval, sei lá o quê. Estão em outra vibe. Provavelmente estão consumindo esse tipo de conteúdo e estão querendo fazer festa, mano.
Entendeu? E assim, é curtir a vida doidado, né? Porque se for para pegar e morrer, curtiu até onde deu, né? Curtiu até onde deu. Cada um, mas aquela coisa, cara, eu acho que são realidades diferentes, entendeu? E a gente tem que... Para mim é o seguinte, cara. É se apegar a Deus sem ser um religioso idiota. É Verdade. isso. Para mim é isso aí, porque a religiosidade, ele vai... O pessoal, tem gente falando que é o fim do mundo por causa do corona, outros falando que é porque é a volta de Cristo. Já discutei um monte de coisa, cara. Discutei um monte de coisa. Olha, Eu falei, é deixa porque pra não lá. leem a Bíblia com atenção, porque a Bíblia fala bem claro nisso, coisas piores virão. Eu acho que pode ser o começo do iceberg, mas não é o fim ainda não. Cara, ontem você não estava ontem, né, Bruno? Mas ontem Não, ontem não. o Wendel falou umas paradas aí bom, enfim, deixa pra lá, bora encerrar, porque é muito rápido, mano. A gente vai começar de novo aqui, Se ó. eu encerrar, a gente É não verdade. para. Exato. É verdade. E o Ado, só queria complementar esse negócio do tempo, que falou, puxa, se a gente não tiver cuidado, a gente não para. É o Kairos, existe o Kairos e o Cromos. Cronos. É isso mesmo? Cronos. Cronos. É. Qual que é o de Deus? É o Cronos ou é o Kairos? Kairos. Kairos. Então, essa pegada do tempo, eu vejo mais ou menos assim, você traz o Kairos para cá e você... Acabou o tempo, não existe o tempo. É por isso que a gente não percebe o tempo. Por quê? Porque a gente trouxe ele até a gente. Quando a gente está nesse bate-papo, quando a gente traz o céu para cá, e você não percebe. O Ado falou que a gente está já 2 horas. Eu não percebi. Mas eu vejo como a gente traz. E é por isso que a gente não percebe o tempo. É só Exatamente porque 2 você horas. comentou. Agora. Então... A Bíblia fala que para Deus 1 minuto pode ser 1000 anos. E para nós, 1000 anos, 1 minuto. Verdade. Para você não esquecer, é só você lembrar de cronologia. Cronologia é sempre uma linha reta para frente. Para não me perder. Sempre para frente. Nunca ele retrocede, é sempre uma contagem para frente. E lá no comecinho de Gênesis, dá para você sacar isso quando Deus cria uma forma de iluminação, ele cria, né, sei lá, as estrelas. Os luminares. Uma outra atmosfera. Então ele cria uma outra esfera, porque a gente não vai viver ali exatamente como ele. Então ele cria uma outra esfera que seria tipo, né, esse tempo Cronos aí. Então o nosso tempo é completamente diferente do tempo dele. Então a gente sempre quer tudo no nosso tempo e não sei o que lá. Eu anotei milhares de coisas aqui porque várias janelas foram abertas aqui, né? Desde, por exemplo, a gente está falando agora muita coisa sobre o coronavírus porque já se passaram 1 ano, sacou? Parece que às vezes eu falo assim, no começo, mas mano, já passou 1 ano. Então, dentro desse 1 ano, um monte de gente que ficou isolado já não quer mais ficar isolado. E não estamos falando dessa galera do AUE, da galera que tá indo. Meu pai, por exemplo, não ficou isolado merda nenhuma. Ele sempre ia no boteco desde março. Agora, ele tá mais isolado agora porque ele tá com um machucado fechado. Não, ele tá com ele tem um machucado lá na perna, sei lá. Então, ele teve que ficar em casa para cuidar lá do ferimento e tal. Mas ele tava todo dia no boteco, ia jogar no bicho, né? Ia tomar uma com a galera lá. Para ele tava normal. Não era aquela galera do pancadão, mas ele ia, né, no botequinho lá na rua de cima e voltava. E a gente tinha essa preocupação, né? Sei lá, lava a mão, volta aí, não sei o quê. Não uma coisa bitolada. Sim. De, tipo, ir no supermercado, voltar, ter que, né, limpar os 2 lados da sacolinha, e não sei o que lá. Uma pergunta, Leandro, rapidinho, só em relação ao teu pai. Ele é um cara que fica na televisão, assiste televisão, esse tipo de coisa, ou é um cara mais que vive na rua, assim, vive na rua, assim, tem mais contato social com a galera? As 2 coisas. Ele não é muito bitoladão, não, com a televisão. Né? Mas ele é equilibrado.
Existe, não, ele tá acho que desenrolado, descolado, assim. A televisão assim, existe também uma demonização, né, entre aspas aí, a respeito da televisão. E aí é sempre, mano, um contexto histórico. Por exemplo, eu posso falar um pouco mais sobre a Alemanha, como onde você está, por exemplo, porque eu morei aí. Então, às vezes eu me perguntava, mano, essa parada aqui é típico alemão ou é típico antroposófico? Porque eu vivi muito dentro dessa esfera antroposófica aí. Mas aí, ao longo, assim, sei lá, de 2 anos, por exemplo, eu percebi que era uma coisa um pouco comum nas casas alemãs não ter a televisão. E aí a gente está falando da televisão brasileira, porque nós somos brasileiros, mas se você jogar lá para os Estados Unidos, a cultura da televisão lá é absurda, muito mais acho que do que a nossa, né? Então, muita coisa de lá veio para cá e tudo mais. Então, é muito comum a gente ficar na televisão, né? E aí, se a galera não tem, sei lá, uma TV por assinatura, você vai ficar preso nas programações dos canais abertos, né? Então, assim, ele, sei lá, ele assiste jornal direto, assim, ele não é um cara noveleiro, não sei o que lá, ele evidentemente assiste lá um futebolzinho de vez em quando, mas, né, tem noticiário em todos os canais, então você, sei lá, sai da Cultura, sai do SBT, sai da Record, sai da Globo, sai da Band, sai da Gazeta, sai da Rede TV, né, que são, acho que, os maiores aí, então, ou, enfim, os que nós temos atualmente. Então, em todos os horários, mais ou menos, você pode variar ali entre os jornais, né? Mas ele não ficou bitoladão, não. Mas eu anotei uma pergunta aqui que eu queria falar, antes de você encerrar aí, né? Vai ter que tirar o print ainda, vamos orar, né, mano? Não pode esquecer, não. Tirar o print e Mas orar. eu posso falar essa pergunta depois que encerrar aí eu posso fazer. Tá. Então, bora encerrar rapidinho aqui, só para a gente tirar o print, aí vai para o off. Essa é a vantagem de quem está participando ao vivo, é que tem o bastidor do começo e tem o bastidor do final. Cola né? com nós. Aí, fica com nós, cola com nós, cola aí, que você vai ver o que tá pegando aí nos bastidores, entendeu? Então... O que... aqui o melhor, assim... Não é que o melhor tá no bastidor, é que tem muita coisa. Eu prefiro o cola com nós do que eu cair para dentro. Eu ia falar isso. Deveria ser eu ia falar isso, que a ponta é só a ponta do iceberg. É isso aí, pessoal. Então, ó, você que está assistindo, se inscreve no canal, dá like, comenta, fala aqui tudo que tem que fazer aí, e passa para frente a mensagem. Sabe por quê? Porque isso com certeza vai ser uma semente na vida de alguém que você vai estar plantando. É uma coisa boa. Chega de corona, chega dessas porcarias que você assiste na televisão aí, passa esse conteúdo para frente, porque você vai ver, a pessoa vai te agradecer demais por ter contato com isso aqui, e de repente vai entrar no grupo do Telegram, vai trocar ideia com a gente, vai conhecer essa galera toda aqui, e vai ver que tem uma outra vida, sabe, que não seja aquela da televisão, ou que não seja aquela do corona e dessas porcarias que a gente tá vendo pelo mundo aí tá acontecendo, beleza? Então é isso aí. Lemos hoje Jó 14, do 1 ao 12, beleza? E é isso aí. A gente vai tirar aquele print maroto e vamos postar lá no Instagram, beleza? Então, bora. Faça aí uma pose preferida. Eu vou fazer aquela minha cara de sempre, porque eu tenho que apertar os botões aqui. Beleza? Ó, então bora lá, hein? Ó, 1, 2, 3 e... Oh, pera um pouquinho só, porque eu tenho que tirar esses... Pera aí. É que eu tenho que comentar o... Não, tranquilo. Agora vai. Ó, 1, 2, 3 e... Hey! Boa! Então vamos. É isso aí, pessoal. Então, até amanhã e nos vemos.